Fala turma, beleza? Hoje eu vou falar para vocês o cardápio que vai aumentar a sua performance na meia maratona, nos 21 km. Fique até o final desse vídeo que você vai entender o passo a passo de como se alimentar corretamente durante a sua preparação para os 21 km e principalmente a semana anterior, os dias anteriores e o dia da prova. Eu vou te contar tudinho. Então fique até o final desse vídeo. O cardápio que fará você ter alta performance na meia maratona, ele começa a ser construído quando você busca o nutricionista, principalmente na sua preparação dos treinamentos até o dia da sua prova. Quando você chega no consultório, o profissional vai identificar ou deve identificar em qual momento do seu treino você está passando. Por exemplo, ele precisa, na verdade, ter uma noção de treinamento. Pelo menos uma pequena ideia do que você está fazendo. Leia a sua planilha de treino. Se você está numa fase inicial ali de base, se você está no mesociclo ali de tantas semanas, o nutricionista precisa entender para poder montar um planejamento que potencialize os efeitos daquele treino. Se o atleta está passando por um treinamento de velocidade, né, fazendo bastante tiro, fazendo intervalados, fartlek, etc., o nutricionista monta um planejamento pensando em disponibilidade de energia rápida próximo dos treinamentos para que ele consiga ter boa performance nesse treino e também eficiência na recuperação. Se ele está no processo de base, já se trabalha um pouco mais a naturalidade do próprio corpo. Então, evita suplementação para que o corpo mesmo produza mecanismo para recuperar com mais eficiência. Isso é para melhorar a parte fisiológica do corpo. Está num treinamento que é mais específico. O nutricionista tem uma noção para poder prescrever ele, talvez algo que vai melhorar a qualidade da força, né? Vai aumentar a força, então melhore a ingestão de proteínas, continua com uma boa recuperação, enfim. Então o cardápio ideal começa se identificando em qual momento o atleta está passando. E isso o nutricionista precisa saber. É até legal, eu particularmente faço sempre contato com um treinador, porque a gente não sabe de tudo, né? Então conversa com o treinador do atleta, identifica qual que é o estímulo que ele está querendo com aquela planilha ali, com aqueles treinamentos, o volume da semana, a carga de treino e monta um planejamento alimentar para potencializar aqueles efeitos. A partir desse momento começa a ser criado um cardápio de alta performance. A segunda etapa da construção do cardápio de alta performance para a meia maratona começa realmente na prescrição nutricional, né? O nutricionista vai identificar ali na anamnese os hábitos que essa pessoa já tem e dá para aproveitar eles. E os hábitos que devem ser excluídos, né? E os novos hábitos que vão ser surgindo. Então, nessa prescrição, os hábitos alimentares atuais, o que a pessoa já faz, já faz um pré-treino legal. Então, beleza, já consome ali os tipos de alimentos que são mais recomendados para corredores. Ótimo, então já aproveita isso. Se não consome, começa a criar esse hábito. Então, o hábito alimentar tem que ser respeitado e depende também da região que essa pessoa está, né? Às vezes o nutricionista é de um estado e atende pessoas de outro estado que tem uma cultura diferente, então é aonde que entra esse respeito e cultural, e aí o profissional tem que ter esse conhecimento e saber tirar ali o melhor possível, extrair o melhor possível daquele alimento para poder a pessoa ter os bons resultados. Então, exemplo, o que isso significa? Vamos supor que a pessoa tem um hábito de comer cuscuz. Aqui no Espírito Santo, poucas pessoas têm esse hábito de comer cuscuz pela manhã, né? Seria ali a matéria-prima de milho, né? Um amido de milho. E aí, isso é ótimo, tá? Uma fonte excelente de carboidrato. E a pessoa já tem esse hábito. O que o profissional tem que adequar a ele? Ver a quantidade e principalmente o horário que essa pessoa treina e o horário, o tempo mais ou menos de digestão que isso vai ter para ela não ter esse desconforto. Então respeita-se o hábito e ao mesmo tempo essa pessoa vai ter um bom treinamento, né? Um bom rendimento no treino. A partir dessa etapa também é criado os suplementos que essa pessoa vai utilizar, se há necessidade, né? Se houver necessidade disso. Por quê?
Em alguns casos, um exemplo meu, em alguns casos eu preciso suplementar carboidrato nos treinamentos longos, então eu utilizo gel de carboidrato e algumas vezes eu utilizo no pré-treino, que seria o Oximazer, que é o amido de milho, uma suplementação de amido de milho. E, e aí o nutricionista identifica isso junto com o cliente, realmente a necessidade. Se dá para comer comida, ok. Mas pensando no intratreino, vai precisar suplementar ou gel, suplementar ou ingerir algum alimento, né? Ou gel de carboidrato seria um suplemento, ou uma mariola, ou uva passa, mel, enfim. O que vai ser mais prático para aquele atleta utilizar. E o nutricionista vem com essa orientação. Então, nesse momento, o profissional cria, junto com o paciente, junto com o atleta, possibilidades de novos hábitos e, principalmente, o que realmente vai trazer benefício para esse atleta durante a prova. O gel de carboidrato, ele é fundamental, eu acho um dos melhores, porque ele oferta ali vitaminas, ele tem dois tipos de carboidrato também, glicose e frutose. Dessa forma, você consegue absorver em receptores diferentes. Isso diminui a chance de desconforto. Quando você utiliza, por exemplo, só mel em uma quantidade grande, você vai estar ingerindo apenas uma fonte de carboidrato de um estilo, que seria a glicose, e isso só vai ser absorvido por um tipo de receptor. Nosso organismo consegue absorver carboidrato com dois tipos de receptores, o de frutose e o de glicose. Então, quando você consegue ingerir essas duas fontes de carboidrato, você tem menos chance de ter desconforto. O gelzinho de carboidrato, ele tem glicose e sacarose. Sacarose é um outro tipo de carboidrato, que vai ser absorvido em receptor diferente. Então, você consegue ingerir uma quantidade maior de carboidrato sem ter chance de ter desconforto, ou a chance diminui, na verdade, né? E aí entra o consenso do nutricionista, de explicar esse fator, falar para o cliente que o gelzinho de carboidrato vai ter um rendimento melhor, porque tem vitaminas, tem sódio, tem um pouquinho de potássio, dependendo da marca. Já o gelzinho, o melzinho, ele só vai ter glicose, ele vai ter outros nutrientes ali, que o gel vai ofertar melhor. Jefferson, já tomei o gel, me senti mal, esquece, então não vai utilizar. Tá? Se já tentou, não deu certo, vai buscar outra fonte, e essa outra fonte que vai ser utilizada também no dia da prova. Então é nesse momento dos treinamentos longos que o nutricionista, junto com o atleta, vai testar algumas coisas. Testou o gel, deu certo, durante a prova vai ser o gel. Então nessa segunda etapa que cria novos hábitos e também já começa ali a formar meio que o cardápio perfeito para aumentar a performance nos 21. Então, durante os treinamentos, a pessoa já vai usando alguns alimentos ali que também vai ser usado durante a prova, durante a semana ali da prova, né? Então, essa segunda etapa seria para modular esses hábitos alimentares junto com a suplementação que vai ser usada durante o treino e também durante a prova. E aí a terceira etapa seria já chegando ali próximo da prova, seria a estratégia de supercompensação de carboidrato. E aí a supercompensação de carboidrato é você aumentar o consumo de carboidrato com o intuito de aumentar suas reservas de glicose dentro do seu músculo do seu fígado, para chegar no dia da prova suas reservas estar altas, né? Normalmente se prescreve um dia ou 2 dias antes. Na literatura mostra pra gente que tem até 3 dias antes também, que seria mais para maratona, né? Mas para meia maratona, 21 km, fica entre 2 e 1. Um dia antes, e aí eu vou explicar para quem que é 2, para quem que é 1. 2 dias antes seria para a pessoa que vai estar numa intensidade um pouco mais elevada, se podemos dizer. Então, isso é uma coisa particular, tá? Isso não tem muita explicação científica. Mas devido à minha experiência na prática, eu percebo que as pessoas que vão para a prova com intensidade alta, vai correr ali 4,45, 4,50, 4,30, 4, 3,50, vai com intensidade alta para a prova, para bater tempo. Eu sempre passo 2 dias antes. A pessoa que também vai para bater tempo, mas ainda não está no nível muito elevado, vai correr ali a 6, 5,50, 6,30, ela vai tentar melhorar o ritmo dela, mas não é na mesma intensidade do que quem vai correr para 4, 4,30. Eu passo um dia antes.
um dia antes de supercompensação. E o que seria supercompensação? Você começa um cardápio ali comendo uma quantidade que eu particularmente calculo entre 7 até 12 gramas por quilo de peso. O que isso significa de comida? É uma coisa absurda. Quem meu cliente que está assistindo esse vídeo, ou então quem já fez a supercompensação com algum nutricionista, consegue entender o que seria essa quantidade grande de carboidrato, né? 7 gramas por quilo de peso. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu calcular aqui, ó, 7 vezes 70 quilos. Uma pessoa de 70 é 490 gramas de carboidrato. Então, 100 gramas de arroz, por exemplo, tem 30 gramas de carboidrato. Aí faz a conta aí para você ver. É um volume muito grande. Aí você divide isso no dia. Então, nesse dia, tem cliente meu que fala assim: nossa, eu queria fazer uma meia maratona todo dia, porque todo final de semana, porque aí eu como muito bem, né? Naqueles 2 dias antes, um dia antes ali. Então, aumenta o consumo. Come ele pão, aumenta o consumo, suco de uva aumenta, Gatorade, arroz, macarrão. Tenta evitar o máximo de consumo de fibra, o máximo de consumo de proteína, excesso de gordura, evita o máximo isso. À noite, aquele jantar de massas, o tradicional jantar de massas, né? Então é um macarrão, é um purê ali sem muito leite, é um purê mesmo, a batata mais amassada, né? Seria mais interessante. É a pizza para quem gosta da pizza. A pizza, muita gente me pergunta, né? Jefferson, eu posso comer a pizza antes da prova? Pode. Só que eu particularmente evito porque tem muita gordura. E gordura, a gente já sabe que demora para fazer a digestão e principalmente pode te gerar desconforto. Então, se a pessoa quiser, a prova, eu vou lá, mas é para passear, eu quero melhorar minha performance, mas não é 100% ainda, eu vou estar com a minha família, eu queria comer uma pizza antes. Come, escolhe a que tem menos gordura possível. Então, pizza de frango, por exemplo. Menos quantidade de gordura, esse é o raciocínio, né? E aí você consome uma quantidade de massa e o principal é o carboidrato naquela noite. Então, essa seria a estratégia de supercompensação de carboidrato, né? Aumentar realmente o consumo de carboidrato no dia anterior, com uma alimentação parecida, né? Então, a pessoa que tem hábito de comer pão, ela come 2, 3 no dia, 4 no dia, bisnaguinha, até um chocolate ali pós-almoço, pós-jantar, acrescenta mais para que chegue nessa casa aí de 7 até 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. Tá? Então essa é a estratégia de supercompensação de carboidrato. E quem faz isso chega inteiro na prova. É impressionante, impressionante. Eu já fiz acho que umas 6 meia maratona e todas elas que eu consegui aplicar certinho essa estratégia, cara, dava ali 13 quilômetros, 14 quilômetros, aí sim a prova começava. A prova dos 21 começa para mim, Jefferson, a partir dos 13 quilômetros. Ali começa realmente a começar a aparecer uma fadiga. Antes disso é impressionante a quantidade de carboidrato que eu ingeri, a energia que ele me dá e me sustenta até ali esses 10 quilômetros, 12 quilômetros iniciais da prova. A metade da prova, eu particularmente, né, consigo manter um ritmo sem tanto esforço, sem tanto desgaste. Aí daqui a pouco o bicho começa a pegar. Depois dos 12, 13 ali é onde que realmente eu começo a ter que fazer muito mais força para conseguir manter o ritmo. Então essa é a supercompensação de carboidrato, seria a terceira etapa aí da construção de um cardápio que realmente vai te trazer alta performance para 21 km. E aí, esse cardápio de supercompensação, ele é um resumo do que foi prescrito durante toda a preparação. Uma pessoa ficou talvez 3 meses, 4, 5, 6 meses fazendo preparação para aquela prova, para correr aqueles 21. E aí, esses 2 dias ou um dia antes da prova é um resumo daquilo dali. Esse é o cardápio perfeito. Então, é nesse cardápio que a pessoa tem que fazer 150% dele. As quantidades, os horários, é ali que o corpo vai fazer a digestão e vai armazenar aquela fonte de glicose dentro do glicogênio muscular e glicogênio hepático. E ela vai fazer será de extrema importância para a alta performance na prova. Vou fazer a prova Maratona do Rio, meia Maratona do Rio. E eu sou lá do Nordeste, vou viajar, vou aproveitar ali a cidade, fazer um turismo, etc. E acaba pulando uma refeição, deixando de comer
a quantidade certa. Essa parte também é fundamental, tá? O nutricionista faz a logística, só para vocês terem uma ideia, quando eu vou montar a estratégia supercompensação de carboidrato, eu pergunto sobre a logística. Como é que vai ser? A prova que você vai fazer fica na sua cidade, você vai ter que viajar, você vai estar em um hotel, vai estar na casa de parente, tem como cozinhar, não tem como, vai ter que comer na padaria, vai ter que comer fora. Como é que funciona? Isso tudo eu preciso saber para poder criar realmente um planejamento que seja executável, porque não adianta nada eu montar ali, por exemplo, pela manhã você vai consumir banana da terra cozida, com 2 pães, uma fatia de queijo em cada pão, mais um suco de uva. Aí a pessoa está num local que não tem banana da terra cozida. Ou está no local que talvez acordou mais tarde, aí não consegue comer o pão, enfim. Se não for executável, esquece, não vai dar certo. Não vai conseguir bater as quantidades de carboidrato, não vai conseguir ter o armazenamento adequado de glicose dentro do corpo. Quando chega no dia da prova, o pré-prova, então a largada da prova às 7 da manhã, o que eu vou comer antes dessa prova? Treinei 4 meses para isso e agora é o dia. Aquela ânsia, você vai no banheiro 10 vezes. Quem nunca, né? Quem nunca passou por isso? Vai fazer a prova, misericórdia. Parece que acontece, você dorme, tenta dormir, não consegue dormir, acorda de madrugada para ver, com medo de perder a hora. Levanta, vai no banheiro, sai do banheiro, vai no banheiro, sai do banheiro. É uma ansiedade ali tomando conta. E o que você faz para comer nesse momento? Tem gente que não come, não vou comer, porque senão pode dar dor de barriga. Mas não, você vai comer a mesma coisa que você comia antes do seu treino. Não pode inventar. Se você querer inventar de comer uma coisa diferente, a chance de dar ruim é muito grande. Tô aqui no hotel e vou fazer a prova. Pô, café da manhã, caramba, bolinho de cenoura com chocolate. Você nunca comeu isso antes do treino. Aí no dia da prova, inventa de comer o bolo com chocolate. Pode dar alguma coisa? Pode dar nada? Pode dar nada. Pode comer, vai te dar até um benefício. Mas você não está acostumado com isso. Ó o risco, né? Então não inventa muito, é o simples. Se você tem hábito de comer 2 bananas com 300 ml de suco de uva antes da prova, antes dos seus treinos, é isso que você vai fazer. Eu, Jefferson, particularmente, tenho 3 refeições que não dá problema nenhum comigo. E eu só faço essas 3, não existe outras. Se eu for comer outra coisa, eu vou dar um intervalo muito maior para sair para o treino, para não ter realmente nenhuma chance de desconforto. As 3 refeições que eu, Jefferson, faço. Suco de uva com banana, torradas com geleia de fruta sem açúcar, ou a suplementação, que seria o Oxymase. Então esses 3 são os únicos que eu faço, independente de onde que eu tô, posso fazer, que não dá problema. Já fiz várias vezes, meu corpo já está acostumado, é só equilibrar as quantidades ali certinho, que eu necessito, o tempo certo. Então se é suco com banana, eu tenho um tempo menor, não preciso dar um intervalo tão grande. Se já é torrada com geleia, eu já dou um intervalo um pouquinho maior. Se é o Oxymase com um suco, aí eu também posso utilizar um tempinho menor, porque é líquido, absorve rápido. Então cria com você as refeições, pelo menos 3, 4 tipos de refeições que são certas, que você consegue fazer, que não vai te gerar desconforto. Isso vai ajudar muito, porque é essas refeições que você vai fazer no pré-prova. E você não pode, de forma alguma, inventar de querer comer outra coisa. Eu, particularmente, eu me sinto com uma responsabilidade muito grande quando eu prescrevo alguma coisa. Se eu prescrever, no dia da prova você vai tomar tal coisa que a pessoa nunca tomou, cara, isso é muito sério. A pessoa treinou 4 meses, 5 meses para chegar no dia, você prescrever alguma coisa que ela nunca tomou e ela passar mal, a culpa é do nutricionista. A culpa é do nutricionista. Se fizer isso, a culpa é dele. Porque isso não se faz. Então, gel de carboidrato é a marca que você usa. Você não vai inventar, eu comprei outra marca. Aí a responsabilidade pula para o atleta. Então, se você utilizou uma marca no treino, é essa marca que você vai tomar no dia lá. Você não pode inventar de querer tomar outra marca. E na última etapa vem a alimentação intra-treino. Essa parte do intra-treino, ela já foi construída durante toda a preparação. No começo do vídeo eu falei que o nutricionista precisa respeitar os hábitos alimentares e principalmente criar novos hábitos, novas estratégias para o atleta, né? Então, no caso, se ele utilizou nos treinamentos dele gel de carboidrato,
de forma alguma ele pode utilizar uma outra coisa. É que não pode, né? Mas não deve utilizar uma outra coisa. Se no treinamento ele utilizou gel de carboidrato da marca X, eu particularmente recomendo que ele faça a mesma coisa durante a prova. E esse intra-prova é calculado por tempo, velocidade, principalmente devido ao tipo de prova. Se essa prova ela tem pontos de hidratação a cada 3 km, que normalmente é isso, você calcula uma estimativa pela velocidade dele aonde que essa pessoa vai estar passando, em qual quilômetro. Então, com 40 minutos, essa pessoa utiliza um gel de carboidrato. Com 40 minutos, pela estimativa de prova dela, onde que ela vai estar passando? Ou com 50 minutos, onde que vai estar passando? Qual que é a intensidade que essa prova? Eu vou para a prova para fazer 1,36 alto, ou 1,37 alto, 4,40 por quilômetro, abaixo de 4,40 por quilômetro. E isso é bem intenso. Então, se calcula-se uma estimativa ali de tempo, nessa intensidade vai precisar aí de 2 a 3 géis de carboidrato durante. 2 gel de carboidrato. Então, com 40 minutos utiliza um, depois com 1h20 utiliza outro. E aí com 40 minutos está passando aonde? Está passando no ponto de hidratação ou não está passando no ponto de hidratação? Qual quilômetro que vai ser esse 40 minutos? Isso o nutricionista precisa entender pela prova, né? A organização da prova, dar uma olhada ali no mapa divulgado da organização, ver aonde vai ter os pontos de hidratação para poder orientar da melhor forma o atleta. E o atleta precisa ingerir, é recomendado ingerir sempre o gel de carboidrato com água. Às vezes durante o treino isso fica um pouco difícil para fazer, mas na prova dá para fazer. E isso melhora a absorção, quando você utiliza o gel ou utiliza qualquer outra fonte de carboidrato ali com uma água, melhora a absorção, chega mais rápido no estômago, no intestino, e assim absorve mais rápido e evita chance de desconforto também. Por isso que eu particularmente sempre vou calcular o intratreino próximo ao ponto de hidratação, tá? Para evitar qualquer tipo de problema. E assim você criou um cardápio de alta performance para meia maratona, para 21 km. Um resumo aqui total do vídeo, né? Você começa esse cardápio na preparação, nos treinamentos, na periodização nutricional, de acordo com a periodização do treino, cria novos hábitos, aproveita os hábitos que já são do cliente, do atleta, e já cria novos hábitos, utiliza a suplementação certa e cria também 3 a 4 tipos de refeições pré-treino, ele pede para ele repetir isso ao longo do treinamento, assim você vai ter um padrão, qualquer lugar que você tiver no mundo que você consiga se alimentar com esses 3 ou 4 tipos, você não tem a chance de desconforto é menor. E é que você evite também, se você vai fazer uma prova de 21 km, evite consumir qualquer coisa que você não consuma normalmente no seu dia. Vai fazer a prova, tá no hotel, vai comer um bolo de cenoura, coisa que você nunca fez antes. Então evita fazer isso. Assim você monta nessa jornada de treinamento até o dia da prova o cardápio de alta performance para 21 km. Tá joia, galera? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo.